terceira turma desse egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Colegas, têm alguma comunicação a fazer? Submeto à turma a aprovação da ata da sessão anterior. Não havendo objeção, está aprovada. Sim, com a palavra. Processo na pauta, que eu gostaria de pedir a retirada para envio ao Ministério Público. Como 2 estão na sustentação oral, eu indago a Vossa Excelência, o senhor quer que eu já faça a indicação agora. Então, a secretária fará a comunicação dos processos que, a requerimento do Ministério Público do Trabalho, estão sendo retirados de pauta. Eu até já passei os números para a doutora Cristina. São processos eletrônicos. Sala de sessão, relatora desembargadora Camila. Processo com sustentação, com inscrição para sustentação oral 22 da pauta, RO 11.494.40/2017. E, da mesma sessão, os outros que serão retirados, número 9, RO 10.450.11/2017, esse é a pedido da desembargadora relatora, e para o Ministério Público dessa sala, o 8, RO 10.539.30/2016. O Ministério Público também pediu, vista no processo, a sala de sessão, relator desembargador Milton, 42 da pauta, RO 10.833.15/2014. Boa tarde. Mais algum para ser retirado de pauta? São 3 ministérios, mais um da doutora Camila. Então, agora faremos a chamada para a sustentação oral de processos inscritos à distância. E de fora? Primeiro é um processo eletrônico. Sala de sessão, juiz convocado Delane. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. 35 da pauta, RO 12.093.52/2017. Está presente no foro de Juiz de Fora, Dr. Vicente Pedro Rondon Filho, pela reclamada recorrida, RO 12.093. Com voto, doutor Delane. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso e, no mérito, negando-lhe provimento. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Vicente Pedro, para a sua sustentação. Excelências, boa tarde. Eu gostaria de aguardar eventual voto divergente. Há divergência? Não. Não, presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Boa tarde. Quem está desocupado? Tem mais algum? Não, de fora tem... Então, chama normal. Fora da região. Então, preferência regimentão. Sala de sessão, relator, desembargador Milton. Segundo votante, o juiz convocado Delane. Terceira votante, desembargadora Camila. Processo com preferência regimental, número 8 da pauta, AP 1466/84/2011. Está presente Dr. Cleverson Melo, pelo reclamante agravante. Número 8, AP 1466/84. Conheço o agravo de petição interposto pelo exequente e, no mérito, nego-lhe provimento. E concedo a palavra ao eminente advogado para a sua sustentação. Senhor presidente, que também é o relator, ilustres desembargadores, membros da egrégia turma, a questão aqui do agravo de petição é com relação ao índice de correção monetária aplicada na execução. Em fase ainda de impugnação de cálculo, nós impugnamos o cálculo ao fundamento de que a correção monetária deveria incidir desde a data do julgado. E é exatamente o que consta na sentença. Ou seja, a gente pediu lá, e fomos acolhidos parcialmente,
onde a juíza determinou a aplicação da correção monetária a partir da publicação do acórdão no TST, e agora estamos aqui no tribunal, em agravo de petição, pedindo exatamente o cumprimento da sentença de mérito, quando condenou e determinou que a correção monetária seria a partir da fixação lá na sentença. E é o único parâmetro existente no julgado que faz menção à correção monetária. No caso aqui, não se debate o teor ou a aplicação da súmula 439 do TST, mas sim a aplicação dela no caso concreto. Porque a única menção que há em correção monetária foi na sentença de primeiro grau. E o que a sentença fala? Correção monetária aplicável à verba hora deferida será computada a partir da publicação deste julgado, ou seja, da sentença de primeiro grau. O processo foi objeto de recurso ordinário, e o recurso ordinário nada fala com relação à correção monetária. A parte dispositiva do recurso ordinário é simplesmente assim: acordam os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, pela sua terceira turma, a unanimidade rejeitar a intempestividade e acolher a deserção arguídas em contrarrazões e no mérito do recurso da segunda ré e conhecer dos recursos da primeira reclamada e do reclamante sem divergência, rejeitar as preliminares arguídas pela primeira ré, no mérito, unanimemente, negar provimento do apelo. Ou seja, mantida a decisão de primeiro grau, que determina que a correção monetária é na fixação lá na primeira sentença de mérito. O processo foi, então, objeto de recurso de revista. O recurso de revista veio, deu provimento ao recurso do reclamante e, mais uma vez, não fala exatamente nada com relação à correção monetária. Ele só vem e fala que dá provimento, a parte dispositiva, aliás, ele deu provimento só num ponto, a parte dispositiva fala em conhecer do recurso e dar provimento para fixar a indenização em R$ 80 mil, custos adicionais no importe de R$ 1.200, calculada sobre 60 mil, hora acrescida condenação. Ou seja, em momento algum, há ventilação de aplicação de correção monetária. A reclamada não sequer manejou embargos de declaração para tentar delimitar essa aplicação da correção monetária. Aliás, nem na impugnação ao cálculo, quando pedimos a procedência da impugnação para aplicar a correção monetária na forma da sentença, nem lá a reclamada se insurge contra. Então, essa delimitação de correção foi de ofício por parte da juíza de primeiro grau em sede de execução, ou seja, alterou a coisa julgada. Agora, a se alterar a coisa julgada para fixar a correção monetária na forma da 439, da súmula 439 do TST, então, se vai se amoldar ao caso a súmula, então também deve se amoldar a questão dos juros de mora, porque a questão aqui não é contratual. A relação é extracontratual. Aqui é a indenização pela morte do pai do reclamante. A indenização foi oriunda da morte do pai do reclamante, então ela é extracontratual. Se ela é extracontratual, então os juros de mora vão remontar ao evento danoso, ou seja, a morte do pai. Tá, não há nada pedido disso. Na mesma forma que também não há, pela reclamada, um pedido de limitação de correção monetária. Então, a se alterar de ofício, a se trazer uma situação amoldada às súmulas dos tribunais ao caso, que não é objeto de discussão por qualquer das partes, a não ser do reclamante, para se aplicar o que determina na sentença, então, que seja também aplicado os juros de mora desde o evento danoso, considerando que a relação é extracontratual.
Em razão dos pontos expostos, impugnamos pela reforma da decisão e determinando que a correção seja feita na forma fixada em sentença, que é o único parâmetro existente. Muito obrigado. Nós pedimos vênia à sustentação da tribuna para afirmar que a decisão de execução cumpriu fielmente a coisa julgada. Trata-se de parcela de valor único, não é obrigação de trato sucessivo, portanto, insuscetível de juros de mora. Como o voto da eminente revisora? Integralmente de acordo com Vossa Excelência. Terceiro votante? De acordo. Então, na unanimidade, assim se profere o resultado. Obrigado, boa tarde. Pode chamar. Mesma sala de sessão, número 41 da pauta, P 10.755-34-2017. Está presente o Dr. Lucas Américo, pela reclamada recorrente. 41, AP 10.755. Conheço a agravo de petição interposta pela executada no mérito nego-lhe provimento e fixo custas no importe de R$ 44,26 pela executada. E concedo a palavra ao eminente advogado para sua sustentação. Primeiramente, bom dia, boa tarde, na verdade. Gostaria de cumprimentar o ilustre desembargador presidente e relator desse processo, os demais desembargadores aqui presentes, todos os demais presentes. E, em especial, gostaria de cumprimentar o ilustre desembargador presidente, que foi meu professor na graduação, professor do nosso curso de mestrado lá em Itaúna. E, feito isso, adentrando diretamente no caso, essa matéria é recorrente aqui nas turmas, de todas as turmas aqui do TRT, inclusive nessa turma. Acho que todos os embargadores já trataram desse tema envolvendo as empresas do Grupo Infinity. E eu gostaria de chamar a atenção para dois pontos, em especial, que tratam o agravo de petição. O primeiro ponto diz respeito aos requisitos para a caracterização de grupo econômico, conforme o entendimento hoje pacificado pelo TST, inclusive pela SBDI 1. De acordo com esse posicionamento do TST, para que se tenha caracterizado o grupo econômico, é necessária a prova de hierarquia entre as empresas. Nós juntamos 10 acórdons, todos envolvendo as empresas do Grupo Infinity, todos da vara de Nanuque, que é o caso aqui hoje sendo julgado, reconhecendo a inexistência de grupo econômico pela falta de prova de hierarquia entre as empresas. Acontece que todos esses 10 acórdons, as empresas que foram incluídas nesse processo, elas participaram do processo desde a fase de conhecimento. Então, na fase de conhecimento, quando chegou o processo na fase de recurso de revista, essas empresas suscitam a divergência jurisprudencial e têm o seu recurso de revista conhecido e, no mérito, é dado provimento, já que a SDI 1 pacificou já o entendimento que é necessária a prova de hierarquia entre as empresas para que tenha se caracterizado o grupo econômico. Acontece que, posteriormente, o processo ter transitado em julgado, os advogados do reclamante incluem outras empresas, que é o caso do agravante hoje, no polo passivo de execução, com o mesmo argumento que se utilizou no início do processo, com outras empresas na fase de conhecimento, e, pela inteligência do artigo 896, parágrafo 2º da CLT, a agravante ela não consegue fazer com que o seu recurso de revista venha a ser apreciado pelo TST. Pelo menos era o que acontecia anteriormente. Então, a gente tinha um problema muito grave relacionado à segurança jurídica, porque nós tínhamos, dentro de um mesmo processo, duas situações distintas. Se eu sou incluído na fase de conhecimento, o meu recurso é provido, reconhecendo a inexistência de grupo econômico. Quando eu sou incluído na fase de execução, o recurso ele é desprovido exatamente pelo mesmo, é reconhecido o grupo econômico, sendo que a tese do autor é sempre a mesma. E, no caso dos autos, não há essa prova, não existe essa prova de hierarquia
entre as empresas, ou que seja coordenação entre empresas. E, então, nós entendemos, quando nós pedimos a aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que não é o caso de estar se atingindo o patrimônio dos sócios. Nós temos ciências de que a empresa foi incluída em razão do grupo econômico em si. Acontece que somente através do incidente de desconsideração da personalidade jurídica seria possível a agravante discutir essa questão do grupo econômico, inclusive dar oportunidade ao advogado do reclamante, ou reclamante em si, de provar através de documentos a hierarquia entre as empresas ou a coordenação entre as empresas. Então, depois que nós passamos a defesa dessas empresas, nós passamos a ter uma atuação bem combativa aqui no TRT e no TST, e nós juntamos no processo recentemente, porque a decisão ela foi proferida em 10/8 de 2018, reconhecendo também a inexistência de grupo econômico da empresa da empresa Tietê, que faz parte do grupo econômico, faz parte das empresas que são controladas pela AB Concessões, da qual também a agravante faz parte. Nesse processo, mesmo a empresa tendo sido incluída na fase de execução, o TST entendeu que havia violação direta à legalidade, ao artigo 2º, parágrafo 2º da Constituição Federal, uma vez que foi reconhecido o grupo econômico sem essa prova de hierarquia entre as empresas. Então, para não me estender muito, esses são os dois pontos principais que eu gostaria de levantar, essa ausência de prova de hierarquia entre as empresas. Então, que se fosse dado provimento ao recurso pela essa falta de prova de hierarquia. E, caso contrário, caso os ilustres embargadores entendam de modo diverso, que ao menos seja instaurado um incidente de desconsideração da personalidade jurídica lá na primeira instância, para que seja possível que as empresas produzam provas no sentido de demonstrar que não há hoje esse grupo que é amplamente, segundo o juízo de primeiro grau, que é amplamente difundido, e que seja possível que não haja essa afronta à segurança jurídica, de ter um resultado diferente dependendo do processo, dependendo da fase que a empresa é incluída dentro do processo, se é incluída na fase de execução, se é incluída na fase de conhecimento. Só gostaria de chamar a atenção que o vulto dessas ações ela tem tomado uma proporção gigantesca. São 46 milhões de reais hoje bloqueados, só da agravante, só da Rodovia das Colinas. Então, chega a ser insustentável a empresa arcar com o ônus desse valor, sendo que é pacificado no TST esse posicionamento da hierarquia para a caracterização de grupo econômico. Era isso que eu gostaria de trazer. Muito obrigado e boa tarde. A matéria já é por demais conhecida desse tribunal. Nós destacamos na fundamentação do voto a explanação sobre a formação do Grupo Bertan, retirada pelo juiz de origem do site www.grupobertan.com.br. Portanto, uma informação mais do que pública. Com raiz e origem na agropecuária, o Grupo Bertan partiu de Lins, São Paulo, e conquistou o mundo em diferentes segmentos de atuação. Em pouco mais de 30 anos de sucesso, a corporação, fundada em 1977 por Henrique Bertan, consolidou sua trajetória, tendo como estratégia um amplo portfólio de negócios a partir da verticalização da cadeia bovina, etc., etc. Para finalizar, hoje o grupo atua fortemente em outras áreas de negócio focadas nos segmentos de energia, renováveis fósseis, açúcar e álcool, infraestrutura, construção civil, concessões de rodovia, saneamento básico, equipamentos de proteção individual, higiene e beleza, agropecuária, confinamento e reflorestamento, hotelaria e empreendimentos imobiliários. Conta com milhares de colaboradores em mais de 50 empresas distribuídas por todo o território nacional e América Latina. Não tem como fugir a esse tipo de informação. Portanto, como vota a eminente revisora? Tem realmente acordo com Vossa Excelência. Bertan que se fala, então? Bertan. Acompanhe Vossa Família Excelência. poderosíssima, né? Eu nunca
nunca tinha ouvido falar. Mas... Poderoso é o dinheiro. Então, unanimidade, assim se profere o resultado. Boa tarde. Sustentação oral à distância em processo físico. A origem é francesa. Oui, monsieur. Processo 5 da pauta, RO 1729-2012-044. Relator, desembargador Bozon. Revisor, desembargador Milton. Terceiro votante, juiz convocado Delane. Não é físico, a pauta física. 5 da pauta. Está presente no foro de Uberlândia. Eu tenho o nome do doutor Fernando. Qual o nome da senhora, por favor? Monique. Entendi. Boa tarde, meu nome é doutora Monique. Como vota, doutor Bozon? Conheço dos recursos, salvo quanto ao dos reclamados, no que concerne à ilicitude da terceirização e reconhecimento de vínculo empregatício com o Banco Bradesco, e, no mérito, dou-lhes provimento parcial apenas para absolver as partes da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Conceda a palavra eminente, doutora Monique. Boa tarde, nobres julgadores. Eu vim em nome do doutor Fernando hoje para essa sustentação e eu gostaria da dispensa da sustentação, uma vez que é satisfeita com o nobre desembargador. Eu, como revisor, estou de acordo. Terceiro votante? De acordo. Então, unanimidade, assim se profere o resultado. Mais alguma preferência? Sim, não. Então, chamemos esse processo físico, depois a gente passa para os eletrônicos. Sustentação do processo físico, número 8 da pauta, AP 370-2000-056. Relator, juiz convocado Delane, revisora, desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon. Número 8. Está presente, doutor Alex Novaes, pelo agravante. Como vota, doutor Delane? Estou conhecendo do agravo de petição interposto, no mérito dando provimento ao apelo para afastar a prescrição intercorrente declarada na origem, determinando o retorno dos autos ao douto juízo de primeiro grau para prosseguimento da execução como se entender de direito. Voto atende ao interesse? Atende sim, excelência. Posso aguardar? A divergência? Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Obrigado, excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eletrônicos, sala de sessão, relatora desembargadora Camila, segundo votante, desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador Milton. Número 17, RO 11.020-09-2017. Está presente doutora Clara Mendes, pela reclamada recorrente. 17 da pauta, RO 11.020. Como vota a doutora Camila? Conheço do recurso ordinário interposto por Claudinei Vieira da Silva e, no mérito, dou o provimento parcial ao apelo para condenar a reclamada ao pagamento de 12 minutos diários em itinere como horas extras e reflexo em aviso prévio indenizado, férias, mais 1/3, 13º salários, FGTS, mais 40%, observados o divisor 220 e os demais parâmetros fixados na origem. Conheço do recurso ordinário interposto por White Martins Gases Industriais Limitadas e, no mérito, dou o provimento parcial ao apelo para determinar a observação do divisor 220 no cálculo das horas extras, mantidos os valores da condenação e das custas por ainda compatíveis. Conceda a palavra à eminente advogada, doutora Clara Mendes. Obrigada, excelências. Boa tarde. Em relação ao recurso interposto pelo reclamante, considerando que ainda não foram proferidos demais votos, excelência, eu gostaria de fazer a sustentação por cautela. E, em relação ao recurso interposto pela empresa, não, era só essa questão mesmo do divisor 220. Em relação às horas itinere, excelência, que foram reconhecidas pelo reclamante, conforme se infere da inicial, o reclamante afirmou que seriam devidas horas itinere porque o local de trabalho era de difícil acesso, não servido por transporte público, que havia proibição da empresa
para que o reclamante utilizasse outros meios de transporte. Ocorre que, conforme ficou confirmado na sentença e pela prova produzida nos autos, a empresa fica no perímetro urbano da cidade. Ela é próxima ao centro da cidade e o próprio reclamante, no depoimento pessoal, confirma que há existência de transporte público regular e que não havia a proibição da empresa no sentido de que o mesmo utilizasse outros meios de transporte. Então, considerando essas informações do depoimento pessoal prestado pelo reclamante, espera a recorrente que seja revisto o voto, data vênia e retirado da condenação as horas itinerante reconhecidas. E, em relação à pretensão do reclamante de deferimento de danos morais, o reclamante afirma que passou mais de 10 anos trabalhando para a empresa sem receber salário e pede o deferimento da indenização. A primeira questão que chama a atenção é o fato de que o reclamante não pede o pagamento de salários. Ele pede só o dano moral. E não pede os salários por quê? Porque efetivamente recebia salários. Tanto que no depoimento pessoal ele confessou que recebia 40% como adiantamento, conforme restou acordado entre a empresa e o sindicato da categoria, e por opção do reclamante, que escolheu, inclusive, o percentual de adiantamento que receberia. Em relação aos descontos que foram feitos em folha, todos os descontos são legalmente previstos. E uma outra questão que chama a atenção e que foi comprovado nos autos, havia o desconto de pensão alimentícia por ordem judicial. Inclusive, o juiz de primeira instância determinou que esse desconto seja feito, inclusive, em relação a qualquer parcela que venha a ser deferida ao reclamante nessa reclamatória trabalhista. Portanto, Excelência, o reclamante, na verdade, recebia salário, sim, durante todo o período. Os descontos foram legalmente previstos e autorizados pelo reclamante, e, em relação ao desconto de pensão alimentícia, ocorreu por determinação judicial e a empresa só obedeceu ao ofício da vara de família. E, nesses termos, entende a recorrente que não merece reforma à sentença. Obrigada. Doutora Camila. Com relação à indenização por danos morais, eu não estou deferindo. Eu estou mantendo a sentença de primeira instância que indeferiu. E, no tocante às horas em itinês, não restou comprovada a compatibilidade entre os horários do transporte público e o horário de trabalho do reclamante. Por isso que eu estou reduzindo de 40 para 12 minutos, justamente porque era só 3 ou 4 quilômetros que ele residia da reclamada numa rodovia federal. Mas estou reduzindo, mas não eliminando em razão da incompatibilidade de horários. Doutor Bozon? De acordo. Eu também estou de acordo. Proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Obrigada, Excelência. Boa tarde. 29, RO 12.440, 53, 2015. Inscritos, Dr. Marcos Oliveira e Dr. Jorge Stefani Oliveira. Ausentes. Há divergência? Não. Da minha parte também não. Portanto, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Número 2, RO 10.044, 19, 2017. Presente, doutora Naila Fernanda Cruz, pelo reclamante recorrente. Número 2 da pauta, RO 10.044. Como vota a doutora Camila? Em primeiro lugar, registro o recebimento de memoriais por parte do reclamante Marco Aurélio da Mota. Conheço o recurso ordinário interposto por Marco Aurélio da Mota e, no mérito, dou-lhe provimento para 1. Condenar a reclamada ao pagamento adicional de horas extras sobre o labor prestado além da 8ª diária e ou 44ª semanal, de forma não cumulativa, e reflexos em repouso semanal remunerado, aviso prévio indenizado, férias mais 1/3, 13º salário e FGTS mais 40%, considerado como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas, observada a jornada de segunda a sábado, das 8 às 19 horas, e um domingo por mês, das 8 às 16 horas, sempre com 1 hora de intervalo intra-jornada, bem como adicional convencional de 100% para o período de vigência do instrumento normativo juntado aos autos e de 50% nas demais situações, a súmula 264 do CONEN-TST, a evolução salarial como se apurar pelos olerites, excluídos os dias de afastamento. Conheço do recurso ordinário interposto por via varejo, exceto em relação às diferenças salariais e de comissões, por falta de interesse recursal. E, no mérito, dou-lhe provimento parcial para 2.
excluir da condenação o pagamento da PLR proporcional de 2016. Declara a natureza salarial das parcelas, exceto férias indenizadas, mais 1/3, e FGTS, mais 40%. Majora o valor das custas processuais para R$ 160, tendo em vista o valor hora arbitrado a condenação de R$ 8.000. Concedo a palavra à eminente advogada, doutora Naila Fernando. Doutor desembargador, gostaria de saber se tem divergências. Há divergência? Não. Da minha parte também não. Proclamo o resultado da unanimidade. Perfeito. Boa tarde. Obrigada. Seguinte, o 22 foi retirado de pauta. Agora, o 8 também foi retirado de pauta. O RO 10.539/30/2016 também foi retirado. Ministério Público, né? Para a sala de sessão, relator, desembargador Bozon. Segundo votante, desembargador Milton. Desculpa. Segundo votante, desembargador Milton. Terceiro votante, juiz convocado Delane. Número 25 da pauta, AP 10.950, 50/2015. Doutor, desculpa. Nós vamos inverter a ordem de chamada, deixar esse processo chamado para depois. Pode chamar o seguinte. Número 8, RO 10.370, 24/2017. Presente, doutor Donovan Oliveira, pela reclamada recorrente. Número 8, RO 10.370. Como vota, doutor Bozon? Estou negando provimento ao recurso. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Donovan Duarte de Oliveira. Muito boa tarde a todos, excelentíssimos desembargadores, demais presentes na mesa. Excelências, eu vou apenas reforçar o ponto de que o reclamante ele assinou um contrato de representação comercial autônoma com a empresa e, em primeira instância, o juiz entendeu pela unicidade. No caso, o reclamante ele jamais atuou como vendedor empregado, né, em período anterior a 17/4/2016, que era a data que ele trabalhou para a empresa, para a Pacaluz, como representante externo. Posteriormente, ele foi contratado pela empresa em virtude dos seus bons serviços. Eu chamo a atenção para uma fala da própria testemunha do reclamante, que, no caso, o juiz, em sua sentença, ele alegou a presença inequívoca da subordinação jurídica. Mas, no caso, na testemunha Flávio Henrique Machado Ribeiro, né, quando de sua declaração, ele disse, né, abre aspas, recebiam diversas ligações diárias do supervisor para controle da rota e também cerca de uma vez por semana o supervisor os encontrava na rota. Se não tirassem a média de 3 pedidos diários, o coordenador ligava para saber a razão. Isso quando passou para a CLT. Em outro ponto, né, o juiz alega que haviam cobranças de meta, etc., punições, caso não fossem alcançadas. A própria testemunha do reclamante. O que era uma meta, tinha também meta de vendas que, se alcançada, gerava premiação e nada ocorria se não fosse alcançada. Posteriormente, eu tenho a dizer, por último, que o contrato, né, que o reclamante assinou, ele tinha previsto, né, na sua cláusula sexta, as obrigações de representante, que ele tinha a possibilidade de vender produtos, né, desde que não fossem das empresas concorrentes, similares ou idênticos, mas ele tinha a possibilidade de vender outros produtos. Ele não era indeferido que ele pudesse trabalhar com outra venda de produtos, ou seja, não havia exclusividade. Tudo isso ocorreu antes, claro, de ter sido assinada a carteira do reclamante. Anterior a isso, o reclamante era um representante comercial de forma autônoma, inclusive com todas as provas juntadas aos autos. Acerca dos outros deferimentos, né, de horas extras, na questão de aluguel de despesas do veículo, eu acho que está muito ligado ao que eu já fiz aqui, a sustentação sobre a autonomia dele. No caso do veículo,
era passado um valor para o reclamante, realmente, mas esse valor ele foi passado um valor de R$ 800 mensais quando o reclamante teve a assinatura da sua CTPS. Antes era por conta do reclamante, ele mesmo se organizava, a maneira que ele visitava os clientes, era tudo feito de acordo com a sua liberdade. Por último, a questão das horas extras, como ele estava designado a um labor externo, né, em virtude do artigo 62 da CLT, a empresa ficava impossibilitada de controlar a sua jornada, que ele elaborava, né, eminentemente fora, né, das dependências da empresa, nas suas rotas que ele mesmo definia de acordo com a sua clientela. Excelências, é só isso que eu tenho para definir e pedir aí o conhecimento do nosso recurso. Obrigado, boa tarde. Gente, a situação é muito complicada para a empresa, porque, conforme dito da tribuna, a uma certa altura ele foi reconhecido formalmente como empregado, com CTPS assinada. Quer dizer, autonomia significa organização própria. Se para a função do reclamante havia uma organização da empresa, onde estaria a organização própria do trabalhador supostamente autônomo, né? E as testemunhas, no geral, não identificaram nenhuma discrepância substancial entre o que ele fazia como autônomo, entre aspas, e o que ele passou a fazer como empregado reconhecido como tal. De modo que eu mantenho meu voto. Eu, como revisor, ainda questiono. Representação de quê? Se a empresa é uma empresa de comércio, representação de produtos da representação. Alheios, e uma mantenedora de um sistema de logística. Com voto, doutor Delany? Completamente de acordo, senhor presidente. Então, a unanimidade, assim se profere o resultado. Excelência, eu tenho um outro processo com o desembargador Delany. Se puder, né, caso adiantar, se não puder, eu aguardo. Faremos o pregão. Sala de sessão, relator, juiz convocado Delany, segunda votante, desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon, número 23 da pauta, RO 11.171-21/2017. Doutor Donovan está presente pelo reclamante recorrente. 23 da pauta. Como vota, doutor Delany? Pois não, senhor presidente. Eu estou conhecendo dos recursos interpostos, rejeitando as liminares arguídas, no mérito, dando provimento ao apelo do empresário para, julgando a ação improcedente, revogar a tutela antecipada concedida e excluir a condenação dos reclamados a reposicionar o reclamante na categoria do grupo familiar, com o mesmo padrão de conforto especial 1, bem como extirpar a ordem de devolução dos valores pagos, a maior, e negando provimento ao apelo do autor, invertido os ônus de sucumbência, custos pelo reclamante no importe de R$ 1.000, calculado sobre o valor de R$ 50.000, isento. Conceda a palavra ao doutor Donovan Duarte de Oliveira. Excelência, nesse caso eu vou guardar a divergência. A divergência? Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Ok, muito obrigado. Boa tarde. Voltando à sala, relator, desembargador Bozon, número 24 da pauta, RO 10.909-31/2017. Inscritos, doutora Cristiane Pereira, doutor Humberto Marcial. Ausentes. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. 31, RO 11.280-97/2017. Presentes, doutor Luiz Gustavo Pereira, pelo reclamante, e fez a inscrição na sala de sessão. Da outra parte, presente, doutora Marina Valente, pela reclamada. Com voto, doutor Bozon? Estou negando provimento ao recurso, presidente. Está presente aí pelo reclamante? Pelo reclamante, doutor Luiz Gustavo. Você dá a palavra ao eminente advogado, doutor Luiz Gustavo. Boa tarde, excelências integrantes da banca. Apenas retificando que são duas inscrições, né, para esse
processo. O doutor Luiz Gustavo está presente, eu sou o doutor Ricardo, também inscrito. Só repetir, por favor. A gente estava colocando a beca, não escutei. Eu estou negando provimento ao recurso. Ok. Excelências. O caso em si é de reconhecimento de vínculo empregatício, cuja a reclamada hora recorrida entende que existiu, na verdade, prestação de serviço autônomo, o que foi devidamente refutado pelos fatos da inicial. Inclusive, foi apresentado memorial, no presente caso, destrinchando as provas produzidas, principalmente no tocante ao depoimento pessoal do proprietário da primeira reclamada, que ele confessa de forma expressa que existia um pagamento de salário fixo, de 10 salários mínimos, e justifica que esse salário foi suprimido, ele foi pago de 2008 até 2016 e, posteriormente, suprimido por um surpreendente erro do financeiro da empresa, que errou durante 8 anos pagando um salário fixo de 10 salários mínimos, o que não é crível, na verdade. E também no próprio depoimento do representante da empresa, restou claro que este tinha que se reportar à empresa para qualquer tipo de procedimento. Estamos falando aqui no caso de próteses endovasculares, e que ele estava lá diariamente no Hospital Madre Teresa, ele deveria acompanhar os procedimentos cirúrgicos. Certo? Não conheço, particularmente, representantes comerciais que acompanham cirurgias. Isso é uma situação que eu desconheço. Enfim, a prova testemunhal demonstra que, pela testemunha ouvida pelo reclamante, que este estava diariamente no hospital. A prova testemunhal da própria reclamada indica, confirma que a própria testemunha ouvida exercia as mesmas funções que o reclamante, embora em outros hospitais que não seja, no caso, o Madre Teresa, e que esta, inclusive, foi treinada pelo reclamante, que tinha cartão da empresa, o reclamante tinha telefone corporativo, ele também participava de eventos representando a empresa, o que também foi confessado no depoimento pessoal. Ou seja, e o mais importante, que no caso do reclamante, ele não tinha qualquer poder de autonomia para negociar, inclusive, preços. Ele tinha sempre que se reportar ao proprietário da empresa, fato este também confessado pelo depoimento pessoal. Motivos pelos quais entendemos, excelências, que está clara o vínculo empregatício. É que não foi negada a prestação de serviço, o que atrai, inclusive, o ônus da prova para a parte reclamada, e entendemos que ficou devidamente provado, inclusive, pelo fato da advertência dada ao reclamante, pela reclamada, que cobra a questão da exclusividade, em que pese fundamentem essa exclusividade pelo fato do exercício da prestação de serviço como representante comercial autônomo, no nosso entender, nada mais que uma clara exposição da subordinação para o qual o reclamante tinha que prestar contas para a reclamada. Sendo esse o caso, pugnamos pela reforma do julgado e a procedência do pedido, da inicial. Concedo agora a palavra à eminente advogada doutora Marina Valente. Boa tarde, nobres julgadores. Eu gostaria de saber se há divergência. Proposição, alguma consideração? Não, eu não tive a leitura que o ilustre advogado teve dos depoimentos. Eu acho que, pelo contrário, o depoimento pessoal do reclamante é uma admissão da autonomia. E essa questão de um pagamento de uma quantia fixa, por engano ou não, me parece relevante. Não é à toa que a CLT exige 5 requisitos à caracterização da relação de emprego. O pagamento de salário seria só um deles. Então. Como revisor, estou de acordo. Terceiro votante? De acordo. Então, unanimidade, assim se profere o resultado. Obrigada.
Número 1 da pauta, AP 437, 25/2014. Presente, doutor Matheus Reis, pela reclamada agravante. Número 1 da pauta. Tem advogado presente? Sim, doutor Matheus. Como vota, doutor Bozon? Estou negando provimento ao agravo. Concedo a palavra ao eminente advogado doutor Matheus Teixeira Reis. Excelentíssimos senhores desembargadores aqui presentes, colegas advogados e demais servidores desse tribunal, boa tarde. O presente agravo de petição desafia uma sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos. A insurgência patronal tem como pano de fundo o direcionamento da execução a esta agravante, segundo a executada subsidiariamente responsável. Esse direcionamento se deu, ao nosso ver, de forma incorreta, haja vista o apontamento e comprovação de ter a devedora principal bens suficientes e capazes para solver o crédito exequendo. Notadamente, 11 veículos indicados nas folhas 314 da ordem crescente do PDF, que se constitui os autos, bem como os documentos juntados na mesma ordem crescente, as folhas 323 e 336, aptos a demonstrar que os referidos veículos encontram-se livres e desembaraçados, aptos a garantirem a execução. Referidos documentos também demonstram a plena titularidade da primeira executada, devedora principal desses veículos, desses bens. Então, o recurso, então, tem como o seu cerne o tema que, indicados bens suficientes para que a devedora principal possa saldar completamente o crédito exequendo, deve-se observar a subsidiariedade antes de adentrar ao patrimônio desta agravante. Assim, o que se requer com o presente agravo é o completo esgotamento dos meios executórios contra o devedor principal, devedor solvente com patrimônio hábil para saldar a presente execução, sob pena de violação direta e literal ao devido processo legal esculpido no artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal. Diante do exposto, peço vênia para discordar da proposta de voto ofertada pelo ilustre relator e requerer a Vossa Excelência o provimento do recurso. Doutor Bozon? Presidente, os veículos indicados ou têm documentos muito antigos ou estão alienados fiduciariamente. E quanto a notas fiscais de maquinário, tendo em vista que esses maquinários podem ser transmitidos por mera tradição, não há uma prova concreta de que eles efetivamente continuem na posse e propriedade da devedora principal, de modo que eu mantenho meu voto. Como revisor, estou de acordo. Terceiro votante? De acordo. Profiro o resultado da unanimidade. Número 4 da pauta, RO 10.036, 69/2016. Presente, doutor Luiz Guilherme Leal, pelo reclamante recorrente. 4 da pauta, RO 10.036. Como vota, doutor Bozon? Eu não estou conhecendo o recurso por intempestivo, presidente. Concedo a palavra ao eminente advogado doutor Luiz Guilherme Prado Souza Leal para falar sobre o não conhecimento. Boa tarde, senhores desembargadores, boa tarde, colegas advogados, boa tarde, serventuários. Sobre a admissibilidade do presente recurso, tá, em que pese a ciência das partes no modo da súmula 197 TST, nós estávamos passando por um momento de levante social no país, a questão da greve dos caminhoneiros, e nós pedimos, tá, que seja reconhecido a necessidade da intimação pessoal dos procuradores, do mesmo modo que já houve anteriormente reconhecida, no RO 402/2013, onde foi reconhecida essa necessidade para os procuradores federais. E, diante da inexistência de hierarquia ou subordinação entre advogado, juiz e outros operadores de direito, nós pedimos que seja reconhecida a necessidade da intimação pessoal. As partes já estavam intimadas na forma da súmula 197
do TST em relação à prolação da sentença. Portanto, não existe nenhum óbice que possa ser invocado pela parte para pleitear a reabertura do prazo recursal. Como vota a revisora? É. Doutor, o que eu sou contra é esse privilégio da administração pública federal. Se eu pudesse, eu acabava com ele. Né? Esse negócio de advogado da União ou membro do Ministério Público, data vênia do Ministério Público, ter esse direito de ser intimada pessoalmente. O processo é que tem que ir atrás dele. Isso é porque o Brasil ainda é um país feudal. Né? Agora, o certo seria dar sim, como o senhor pretende, ao privado o mesmo tratamento do público, mas não determinando intimação pessoal para todo mundo, porque aí processo nenhum andava. Então, eu mantenho meu voto da Tavena. Eu já dei os fundamentos do voto de Vossa Excelência como meus. Terceiro votante? De acordo. Então, unanimidade, assim se profere o resultado. Muito obrigado, Excelência. Boa tarde. Seguinte. É o processo 25 da pauta, AP 10.950-50-2015. Está presente o doutor Edson Gutierrez pela reclamada recorrente. 25, AP 10.950. Como vota, doutor Bozon? Presidente, é um processo que segue o rito sumarício. Então, eu estou negando o provimento, mantendo a decisão agravada, os seus próprios fundamentos, com acréscimos que faço ao voto, à sentença, com acréscimos de fundamentos que faço à sentença. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Edson Fiuza Gutierrez. Pois não, obrigado. Sua sustentação. Senhor desembargador presidente, senhora desembargadora, senhor desembargador, senhora procuradora, senhora... Senhor presidente, aqui a empresa vai muito rápido. Espera que seja provido o recurso, o agravo interposto, porque entende que os cálculos estão equivocados. Essa é, em síntese, a proposta da empresa para pedido de retificação do cálculo. É só isso. E negar provimento, evidentemente, ao cálculo do empregado. Eu não verifiquei nenhum equívoco, então estou, data vênia, mantendo o voto. Eu acompanho o relator. Terceiro votante? De acordo também. A unanimidade se profere o resultado. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Com licença. Obrigado. Obrigado. Sala de sessão, relator, desembargador Milton. Segundo votante, juiz convocado Delane. Terceira votante, desembargadora Camila. 29 da pauta. Processo 10.423-49-2018. Inscrito, doutor Marcelo Chagas. Ausente. Há divergência? Não. Então, profiro o resultado à unanimidade. Seguinte. 28, RO 10.422-71-2017. Inscrito, doutor Alvimar Costa. Ausente. Há divergência? Eu só queria registrar aquela minha divergência, que eu não concordo com a ausência de responsabilidade. Eu estou aplicando o presidente jurisprudencial 23. Então, profere-se o resultado por maioria. Vencida eminente desembargadora, terceira votante. Vinte. 31, RO 10.445-17-2017. Advogado ausente. Também a mesma coisa? Mesma situação. Isso, mesma situação. 22, AP 10.203-07-2016. Presente, doutor Kildare Eustáquio Souza. Número 22 da pauta. Conheço o agravo de petição interposto pela executada, no mérito nego-lhe provimento e fixo custas processuais de execução pela executada no importe de R$ 44,26. E concedo a palavra ao advogado Dr. Kildare Eustáquio. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais membros da mesa, mais embargadores. Tá?
A questão é relativa à apuração dos cálculos que foi realizada pela perita. Tá? A sentença, o comando sentencial, ele determinou que as horas extras fossem apuradas, levando-se em consideração a 8 horas diárias e a jornada semanal de 44 horas. No entanto, a perita, a ilustre perita, ela levou em conta somente a jornada, somente as 8 horas diárias nessa apuração. Peço até licença para transcrever o que ela informou na petição de folhas 341, abre aspas. A apuração, no laudo oficial, das horas laboradas, além da 8ª diária, se deu, portanto, na forma determinada por vossa sentença de 1º grau. Deixando, então, de informar por que não utilizou a 44ª hora semanal. Tá? Deixando transparecer, então, que a jornada semanal do reclamante seria de 24 horas, de somente 24 horas, o que não corresponde ao que estava na sentença. Da forma como ficou apurado pela ilustre perita, deu um número absurdo de horas extras do reclamante. Então, o pedido que nós fazemos no recurso é para reformar a decisão que julgou improcedente os embargos de execução, determinando a retificação dos cálculos da perita para também, no laudo pericial, levar em consideração a jornada semanal de 44 horas. Só. Nós mantemos a decisão agravada, porque descabe, em fase de liquidação, rediscutir a coisa julgada, conforme determina o artigo 879, parágrafo 1º da CLT. Como vota a revisora? Legalmente de acordo. Terceiro votante? De acordo. Então, na unanimidade, assim se profere o resultado. Ok, obrigado. 13, RO 10.007, 11/2017. Está presente Dr. Pedro Henrique Abreu, pela reclamada recorrente. 13, RO 10.007, 11. Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada. No mérito, nego-lhe provimento. E concedo a palavra ao eminente advogado Dr. Pedro Henrique de Oliveira Dinardo Abreu. Boa tarde a todos, excelentíssimo desembargador relator, demais votantes. Para ser bastante objetivo, eu gostaria de chamar a atenção só para alguns pontos com relação à jornada. Na fundamentação, o juiz sentenciante, ele considerou que o depoimento das testemunhas do reclamante foram contraditórias no tocante ao intervalo. Reconheceu que os cartões de ponto têm marcações variadas, inclusive com relação também ao intervalo. Uma testemunha falou que fazia de 40 a 1 hora, outra testemunha falou que fazia de 15 a 20 minutos. Ele reconheceu essa contradição nos depoimentos e, logo após, na parte de baixo dessa fundamentação, ele deferiu 3 horas extras a título de intervalo entre a jornada. Nenhuma das testemunhas, uma testemunha, a senhora Érica, falou que trabalhava com ele, falou um horário divergente do que ele havia falado. O horário da senhora Érica nem coincidia com o horário do reclamante. O reclamante falou que viajava sozinho, quando ele fazia viagens, viajava sozinho. Ela falou que viajava com ele, né? Ela não conseguia ver o horário nem de saída do reclamante e ela afirma que ele não fazia intervalo. Bom, dito isso, vamos passar, então, para o ponto da segunda testemunha. O senhor Carlos, ele falou um horário totalmente divergente da petição inicial e do depoimento pessoal do autor, né? Então, gera-se um conflito. Por mais que o juiz de 1º grau é aquele que vai analisar e valorar a prova colhida, observa-se que o reclamante não se desincumbiu. Ou ainda que se considerasse que ele se desincumbiu do ônus da prova, a reclamada fez a contraprova. Então, a prova ficou dividida nesse ponto. Partindo agora para a jornada, para as horas extras, nenhuma, reafirmando o que eu já tinha dito, nenhuma das testemunhas afirmou o horário de trabalho que estava na petição inicial ou que o reclamante confessou. São horários diferentes. O reclamante falou de 21 a 5, aí a testemunha falou de meia-noite a 6. Então, os horários nem coincidem.
Então, o pedido de reforma da sentença baseia-se justamente na contradição das testemunhas ouvidas pelo reclamante e na questão da valoração do ônus da prova, tendo esta ficado dividida. Caso assim também não seja o entendimento, o reclamante ele afirmou que ele fazia, na média, de 2 semanas. 2 semanas viajava, 2 semanas ficava em Juiz de Fora. Quando ele ficava em Juiz de Fora, ele conseguia fazer o horário dele normal. Falou que em viagens não conseguia fazer. Então, pelo menos que se limitasse ao período que ele ficava em Juiz de Fora. Até a testemunha dele falou que encontrava com ele de 15 a 20 dias, que era justamente por conta dessas viagens. E com relação, também, só mais um ponto, o reclamante, já no... Um segundo só. No ponto 3 das perguntas feitas pelo procurador da reclamada, o reclamante falou que, no primeiro contrato, ele observou a jornada de 8 às 17, tendo sido registradas no ponto. O juiz considerou essa limitação, o primeiro contrato, ele perdurou até 2014. A condenação do juízo é de 2013 a 2016, mas há confissão expressa do reclamante com relação ao horário do primeiro contrato. Então, dito isso, eu peço para que reconsiderem o voto, dando provimento ao recurso da reclamada. O julgador de primeiro grau registrou as impressões que teve em relação à prova. Por isso, ele próprio afirmou que houve uma certa contradição entre depoimentos. No entanto, ele julgou com base no conjunto probatório. Portanto, afirmou o seu livre convencimento com base nesse conjunto probatório e entendeu que haviam mesmo horas extras a serem apuradas. Portanto, nada a alterar na decisão proferida. Legalmente de acordo com Vossa Excelência. Terceiro votante? De acordo. Então, assim se profere o resultado à unanimidade. Obrigado. Boa tarde. Sala de sessão. Relator, juiz convocado, Delane. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. 5 da pauta. AP 10.294, 88, 2016. Inscrito, doutor Eduardo Vicente Amorim. Ausente. A divergência? Então, profiro o resultado à unanimidade. 29, RO 11.456, 70, 2017. Está presente, doutora Estefânia Pereira, pelo reclamante recorrente. Com voto, doutor Delane. Aquele do Milton que eu vou votar, não tem advogado inscrito, não? Falta dele. Fez inscrição aqui na sala de sessão. Senhor presidente, aqui então eu estou conhecendo do recurso, no mérito, dando-lhe parcial provimento para absolver o sindicato autor da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, mantida, contudo, a improcedência da ação. É da palavra a eminência advogada, doutora Estefânia Vitor Pereira. Boa tarde a todos os componentes e presentes à Egregia Sessão. Eu gostaria aqui, em razões, ressaltar das razões recursais um único ponto, que é a valoração da prova. O juiz Acor valorou mais uma simples declaração dos recorridos de que teriam promovido a um reajuste espontâneo, antecipado, para excluir a aplicação do reajuste hora requerido, sendo que foi juntado nos autos uma cópia de CTPF comprovando que era reenquadramento. Esse reenquadramento, pelo acordo coletivo, ele não supriria o reajuste. Ele não é uma das hipóteses capazes de excluir a aplicação do reajuste. Por isso, eu chamo a atenção apenas para esse fato. Obrigada. Ok. Senhor presidente, aqui se trata de um acordo coletivo que estabeleceu um reajuste de 7% a vigorar a partir de 1º de maio de 2016. A empresa, ela acabou dando um reajuste espontâneo.
que, no entendimento do juiz sentenciante, foi, inclusive, mais benéfico ao pactuado no acordo. O sindicato argumentou que a empresa o que a empresa fez não foi exatamente um reajuste, mas foi um reenquadramento salarial de todos os empregados a partir de 1º de 2016, e juntou uma única CTPS de uma substituída, a senhora Marina Alvarenga Pereira Neves. Quer dizer, a empresa nega esse reenquadramento coletivo e aí se aplica o ônus da prova, a regra do ônus da prova. Uma única CTPS, uma única substituída, nada comprova no sentido de que o que foi concedido não teria sido um reajuste, mas um reenquadramento. Então, o entendimento do meritíssimo juiz foi correto, no meu entender, e eu estou acompanhando e mantendo minha proposta de voto nesse sentido. Vota a doutora Camila. Legalmente de acordo. Doutor Bozon? De acordo. Então, profiro o resultado da unanimidade. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. Número 8, RO 10.472/92/2018. Está presente o doutor Marco Antônio Freitas, pela reclamante recorrente. 8 da pauta, RO 10.472. Como vota, doutor Delany? Estou conhecendo do recurso interposto, no mérito, dando-lhe parcial provimento para determinar que, na condenação da reclamante, ao pagamento de honorários advocatícios a favor do patrono da reclamada, seja observado o artigo 791-A, parágrafo 4º da CLT, nos termos da fundamentação, e mantida a improcedência da ação. Concedo a palavra ao eminente advogado doutor Marco Antônio Oliveira Freitas. Obrigado, presidente, excelentíssimo senhor presidente e demais componentes dessa egrégia turma. Aqui trata-se de um pedido de reintegração com fundamento na pré-aposentadoria e na estabilidade pré-aposentadoria prevista na convenção coletiva. Inicialmente, nós temos que ressaltar aqui que trata-se de uma jornada especial, um trabalho, uma lei específica de uma categoria diferenciada, a Lei 7.394, de 85, que fala sobre técnica em radiologia. Nessa própria lei dos técnicos em radiologia, lá traz no artigo 7º que todos os técnicos devem ganhar 2 salários mínimos mais 40% de insalubridade e mais o adicional de risco de vida. A sentença de primeiro grau entendeu que faltava ainda 6 anos para a reclamante se aposentar, ter o direito à aposentadoria com 30 anos de contribuição. Acontece que aqui nós estamos falando de uma aposentadoria especial de 25 anos, que é direito dos trabalhadores que trabalham em atividades insalubres, que é o caso da autora. E, quando ela foi demitida, ela contava-se com 1 ano, 2 meses e 3 dias para adquirir esse direito a 25 anos da aposentadoria especial. A Convenção Coletiva de Trabalho, ela fala que aqueles trabalhadores que trabalharam mais de 2 anos na mesma empresa e estiver faltando 12 meses para se aposentar, têm direito a essa estabilidade. Como a autora ela tinha 1 ano e 2 meses, é um entendimento já pacificado pelo Tribunal Superior do Trabalho, bem como algumas turmas deste regional, que esses 2 meses, poucos meses de adquirir essa estabilidade, entende-se que isso é um direito adquirido do trabalhador. Então, com essas ponderações, presidente, que a gente ressalta aqui que a contagem de tempo ela não pode ser acolhida pelos 30 anos de contribuição, e sim pelos 25 anos
da contribuição especial. Então, aí sim, ela teria esse direito da estabilidade e ela deveria ser reintegrada. É nesse sentido, presidente, que a gente pede aí para que o eminente relator, caso ele seja revisto o voto dele, e que os demais votantes aí possam analisar de acordo com essa tribuna que sustentou. Obrigado. Sim, perfeito, senhor presidente. Aqui, como o eminente advogado colocou muito bem da tribuna, é uma questão de estabilidade pré-aposentadoria, e a convenção coletiva estabelece claramente que a estabilidade seria para aqueles que, dentro dos 12 meses, estivessem dentro de 12 meses para adquirir aposentadoria por tempo de serviço, salvo justa causa. Situação de uma aposentadoria ordinária, normal, aqui o resultado da simulação da autora era de 6 anos, 4 meses e 27 dias para a aquisição desse direito. Totalmente fora da situação. Agora, em relação à aposentadoria especial, o próprio procurador colocou que faltaria 1 ano, 2 meses, 3 dias para atingir o termo da aposentadoria, né? A minha leitura nesse caso é que a convenção estabeleceu claramente um período mínimo de 12 meses para aquisição a esse direito à estabilidade. Então, aqui seriam 14 meses e 3 dias. Então, eu estou acompanhando aqui o entendimento da primeira instância nesse sentido, e essa é a minha proposta de voto. Como vota a doutora Camila? Integralmente de acordo. Doutor Bozão? Também, um dia que faltasse, já seria fatal para a reclamante. Não houve má fé da empresa nesse sentido, ela cumpriu a regra. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Obrigado, boa tarde, bom trabalho a todos. Igualmente. 32, ROPS 11.918, 65/2016. Inscrito, doutor Leonardo Augusto Bueno. Ausente. A divergência? Parece, presidente. É questão da gestante. Eu fico vencido, presidente. Então, proclamo o resultado por maioria. Eu até citei mais 2 jurisprudências do TST do mês passado. Vencido, eminente, terceiro votante. É só isso? É só essa questão da estabilidade que está em jogo? Então, vencido eu que julgava improcedente a reclamação. Então, tem horas extras, tem horas extras. Eu fico vencido só contra a estabilidade decorrente da gestação. Matérias remanescentes. Processo seguinte. Número 10, ROPS 10.529, 15/2018. Inscrita, doutora Luísa Cansado. Ausente. A divergência? Qual que é esse? É 10. Minuto, presidente. 10.529. Não, presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. 27 da pauta. RO 11.400, 51/2015. Está presente doutora Cristiane Araújo, pelo reclamante recorrente, 27, RO 11.400. Como vota, doutor Delany? Senhor presidente, estou conhecendo os recursos, no mérito rejeitando a arguição de nulidade da respeitável sentença, acolhendo, contudo, o documento ID 4738F-DA como meio de prova, dando parcial provimento ao recurso da reclamada para determinar a dedução das horas extras quitadas. E estou negando provimento ao apelo do reclamante, mantido o valor da condenação ainda por compatível. Boa tarde, a palavra, eminente advogada, só doutora em caso Cristiane. de eventual divergência, porque, como o doutor Delano disse, tem comprovação de... A divergência? Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Muito obrigada, boa tarde. Número 2, RO 10.069, 10/2017. Presente, doutora Valéria Santos, pelo reclamante reclamado. Reclamante recorrido. Número 2, RO 10.069. Como vota, doutor Delany?
Esse é o número 2, né? É 2. Estou conhecendo dos recursos interpostos. No mérito, estou acolhendo a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa arguída pelo reclamante, determinando o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial, para apuração da jornada de trabalho pelo perito já designado, com base nos relatórios de controle juntados aos autos, adotando-se a média da apuração para os períodos sem registros, em que a ausência de labor não seja comprovada pelos demais documentos, bem como para a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, proferindo-se nova decisão, como se entender de direito, prejudicada a análise dos demais temas dos apelos interpostos pelas partes. Voto atende ao recorrente? Eu aguardo eventual divergência. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Muito obrigada. Boa tarde. Inscrição feita na sala de sessão. Sala de sessão do processo eletrônico, relator desembargador Milton. É o 18 da pauta. Esse processo, a doutora Camila já acusou sua suspeição. O que se dá por suspeito? Porque eu tenho um seguro de vida milionário em nome dos meus filhos. Eu posso adiantar isso para você. Relator desembargador Milton. Segundo votante, juiz convocado Delane. E terceiro votante, desembargador Bozon. Número 18. Está presente o Dr. Jamerson Marra, pelo recorrente. Conheço os recursos ordinários interpostos pelo reclamante e pela reclamada. No mérito, nego provimento ao recurso ordinário da reclamada e dou provimento parcial ao recurso ordinário do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de diferenças salariais por equiparação salarial a ser apurada a partir da diferença entre o montante inicial de R$ 11.000 pago ao paradigma indicado a título de bolsa-treino e os valores percebidos pelo reclamante a esse mesmo título, observado o período imprescrito e a data de sua supressão, com reflexos em férias mais 1/3, 13º salário, aviso prévio, FGTS mais 40%. Ressalta-se que não há reflexo de em repouso semanal remunerado, por se tratar de verba já paga, na forma do artigo 7º da Lei 605, de 1949, e mantém o valor da condenação por compatível. E concedo a palavra ao eminente advogado Dr. Jamerson. Boa tarde, nobres julgadores. O que se traz a nossa sustentação é a respeito da necessidade de revisão da sentença de primeira instância, uma vez que deixou-se de ser observada a aplicação da pena de confissão no que se refere às horas extras. Peço vênia aqui para poder ler o depoimento prestado pelo preposto em audiência de instrução, onde pode-se verificar efetivamente que existia a possibilidade de se fazer o controle da jornada, que efetivamente havia esse controle da jornada do reclamante. Abre aspas, que existe uma agenda chamada de Success Planner, que essa agenda serve para o franqueado ter controle de suas atividades, que não sabe precisar, mas acredita que o reclamante passava sua agenda para o gerente, MFB, nomenclatura atribuída à Prudential, que a empresa tem aplicativos de sistema instalados em aparelhos móveis, o nome Aeromobile, que o franqueado tem que apresentar seu dispositivo móvel para instalação do aplicativo, que por esse sistema não sabe se é possível dizer onde está o reclamante, mas pelo que precisa, não tem condições técnicas, mas acredita que por meio do IP ou outro seja possível que a informática tivesse como saber a localização. Em complementação, temos a prova testemunhal produzida nos autos, diga-se de passagem, a única prova produzida, e não tendo havendo sequer uma conta-prova, que a jornada do reclamante era de 8 às 21, com intervalo de 30 minutos para almoço, de segunda a sexta, sendo que trabalhava aos sábados na parte da manhã, de 9 às 14, e aos domingos realizando rotina operacional, gastando em torno de 1 hora, 1 hora e 2 horas, que o ritmo de trabalho normalmente era o mesmo entre os life planners, inclusive havendo reclamações quanto a isso na agência, que era obrigatória a entrega da agenda ao gerente comercial na segunda e na quinta-feira. Questionado se o depoente tinha autonomia para se ausentar, a testemunha respondeu que,
não poderia se ausentar, salvo mediante autorização do gerente comercial. O que se discute aqui é exatamente a possibilidade ou impossibilidade de controle. Se a reclamada opta por não realizar esse controle, entendo que, efetivamente, ela assumiu os riscos, efetivamente, de ter uma jornada elastecida comprovada em juízo, o que restou neste caso. É o que se requer, Excelência. A nossa decisão, no sentido de manter a respeitável sentença recorrida, se baseia no depoimento do recorrente, do reclamante, não do preposto. Ele reconhece que trabalhava de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas, e às 11 ou até meio-dia, exercendo suas atividades 50% internamente e 50% externamente. Foi assim que nós mantemos a decisão. Como vota a eminente revisora? Quem que é o segundo votante? Sou eu. É o Delane. Senhor presidente, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência aqui. Eu estou divergindo em relação à equiparação salarial. Eu manteria a sentença nesse tópico, porque realmente não vislumbrei aqui os elementos caracterizadores dessa equiparação. Então, aí, no caso, eu peço vênia para divergir nesse sentido. Como vota, doutor Bozon? Eu acompanho, embora eu seja fã do princípio da imediação, que é invocado na divergência, no caso específico aqui, o preposto foi muito firme no afirmar que as funções eram idênticas. E vagamente fala que acha que talvez os clientes fossem mais importantes no caso do paradigma. Então, eu achei que, quando nada, ele foi muito tíbio nesse aspecto e eu entendi que os requisitos da confissão, da equiparação, ficaram confessados. Eu acompanho Vossa Excelência. Então, eu fico vencido quanto a essa questão da equiparação. Eu fico vencido. Excelência. Eu estou acompanhando Vossa Excelência. Eu fico vencido. Não é ele, não? Não. Ah, bom. Só em relação à equiparação. Então, profiro o resultado por maioria, vencido o eminente juiz revisor. Desculpa, Excelência, com relação ao voto das horas extras em relação ao doutor Bozon. Foi acompanhado. Não, eu acompanhei o relator da tabela. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Só na equiparação, né? Então, eu tenho devido a nome. Era o que depois... Então, vamos... Depois eles vão simplesmente, na hora que eu morrer, pela hora. eu nego. Aí vão discutir na justiça. Eu, hein? Vamos pela hora. Tô fora. Agora, os eletrônicos da doutora Camila. Morreu de velho. Os meninos precisam... Eletrônicos da doutora Camila. Já tem uma divergência aqui no eu só me ofereci para alegria dos seus filhos. Eles porem a mão na grana já de uma vez. Aí eles talvez achem bom. No processo 4, o doutor Bozon sugere a extinção do processo sem julgamento de mérito. Não tem como mandar, né? O Não. eletrônico, é isso? Como é que é? Não tem, Peraí, não. deixa a Cris falar. Eu até pedi ajuda lá de novo para ver se houve alguma modificação. Não tem como mandar o processo... os tipos de processo eletrônico são incompatíveis, mas há como mandar para lá por uma outra via, abre uma chave de acesso para eles terem acesso ao processo. Então, pela chave mágica, né? E secreta. É por medida de economia processual, mas... Agora eu vou falar uma coisa, doutora Camila. Depois de tanta modificação do PJE, hoje... Eu não sei como que está, mas acredito que não haja ainda a compatibilidade. Extingue mesmo. Os sistemas então são... acato, tudo bem. Está extinto.
Pronto. Então, em vez de determinar porque acaba prejudicando o próprio reclamante, né? Então, porque em vez de ele vai dar ficar remessa, anos esperando essa julgo remessa. extinto, sem julgamento de mérito. Eu acho que pelo malote digital nós temos como abrir um acesso para eles fazerem Mas acesso ao mas processo aí aqui, vai mas ele não é esbarrar o na- único, não. Vai esbarrar na... Ô, gente, eu estou há 3 meses esperando um alvará. A empresa fez um acordo comigo, me pagou, depositou, o alvará não sai. Aonde? Na Justiça Comum daqui de Belo Horizonte. A Justiça Que isso? Comum é um horror, um horror. Para desarquivar um processo demora um mês. Isso, Bom, isso então- mesmo. Adiantar. Pronto. Então, acolhe a arguição e, em vez de determinar a remessa, extingue o processo sem julgamento de mérito? Por falta de pressuposto processual. Impossível remessa incompatíveis dos sistemas. Isso. É o número 4, né? Pois. Meu filho foi lá, porque meu filho é estagiário, né? Reclamar do alvará, ele falou assim, não está aqui, a juíza falou assim com ele, não está aqui para concluso para sentença. Eu falei, é a sentença de homologação do acordo. Que horror. Agora é o 14. É até gozado, ele mesmo acha gozado o negócio. 14. É a extensão dos honorários de sucumbência. É porque a gente faz isso direto, viu, Camila? A gente Pois é, tira. mas, não, peraí, mas qual que é? É o 14? É. A reclamada não